Livro de Números, capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 34. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei de Moisés e do Jubileu. O contexto da palavra: os levitas no meio do povo. Versículo 1. Na Etépe de Moabe, à margem do rio Jordão, na altura de Jericó, Javé falou a Moisés. Versículo 2. Ordena os filhos de Israel que dê aos levitas da herança que possui alguma cidade para eles morarem e pastagem ao redor dessa cidade. Dê essa cidade aos levitas. Versículo 3. Eles habitarão nessa cidade, e a pastagem dos arredores servirão para o rebanho, o gado, todos os animais deles. Versículo 4. Ao redor da cidade, dada aos levitas, a pastagem se estenderão no raial de 1 quilômetro, fora das muralhas da cidade. O versículo 5. A partir da muralha, meça 1 quilômetro para o leste, 1 quilômetro para o sul, 1 quilômetro para o oeste, 1 quilômetro para o norte, ficando a cidade do centro. Serão essas pastagens da cidade dos levitas. Versículo 6. Dê aos levitas aquelas 6 cidades de refúgio que vocês reservaram para o homicida. Se fugir além delas, dê aos levitas mais 42 cidades. Versículo 7. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades, com as suas pastagens. Versículo 8. Tais cidades que pertencerão aos filhos de Israel serão tomadas em maior número daqueles que têm mais, e em menor número daqueles que têm menos. Cada tribo daquele que tem menos, e cada tribo cederá essa cidade aos levitas, na porção das heranças que tiver recebido. Contexto da palavra: a terra da vida. Versículo 9. Javé falou a Moisés. Versículo 10. Diga aos filhos de Israel: quando vocês atravessaram o Jordão, entrando na terra de Canaã. Versículo 11. Escolha cidade para servirem de refúgio ao homicida, que tem matado alguém sem querer. Versículo 12. Tais cidades servirão de refúgio para vocês contra o vingador do sangue, que o homicida não seja morto sem ter comparecido diante da comunidade para ser julgado. Versículo 13. Escolha 6 cidades de refúgio. Versículo 14. Dê 3 cidades do lado de cá do Jordão, e outras 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Versículo 15. Essas 6 cidades servirão de refúgio tanto para alguém dos filhos de Israel, como para o imigrante, para aqueles que vivem no meio de vocês, que tem matado alguém sem querer. Versículo 16. Contudo, se essa pessoa feriu alguém com objeto de ferro, causou a morte
é homicida, e o homicida é réu de morte. Versículo 17. Se alguém feriu com uma pedra capaz de causar a morte, e a pessoa morrer, é homicida, e o homicida é réu de morte. Versículo 18. Se feriu com objeto de madeira capaz de causar a morte, a pessoa morrer, é homicida, e o homicida é réu de morte. Versículo 19. Cabe ao vingador do sangue matar o homicida. Quando encontrar, ele matará. Versículo 20. Se o homicida empurrou a vítima com ódio, ou tirou contra ela alguma coisa e matou, versículo 21, ou ainda se por inimizade golpeou de modo mortal, aquele que feriu a vítima deve morrer. É um homicida que o vingador do sangue matará quando encontrar no caminho. Versículo 22. Todavia, se empurrou a vítima sem querer, sem ódio, ou tirou contra ela alguma coisa, sem intenção de atingi-la. Versículo 23. Se não enxergou a vítima, deixou cair sobre ela uma pedra e matou, sem ter contra ela nenhum ódio ou intenção de causar ele o mal. Versículo 24. Então a comunidade julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue. Versículo 25. Salvando o homicida da mão do vingador do sangue. A comunidade deixará voltar para a cidade de refúgio, onde se havia assilado, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Versículo 26. E se o homicida sair do limite da cidade de refúgio, onde se havia assilado, versículo 27, se o vingador do sangue encontrar fora dos limites da cidade ele refúgio, poderá matá-los sem medo de represálias. Versículo 28, isso porque o homicida deve permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Só depois que o sumo sacerdote morrer, poderá voltar à terra de sua herança. Versículo 29. São normas de direito para vocês, válida para todas as gerações, em qualquer lugar onde vocês habitarem. Versículo 30. Em caso de homicídio, o homicida será morto através do depoimento de testemunha. Contudo, não basta uma testemunha só para levar alguém à pena de morte. Versículo 31. Não aceita resgate pela vida de um homicida condenado à morte, pois ele deverá morrer. Versículo 32. Também não aceita resgate por alguém que se refugiou numa cidade de refúgio, quer voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Versículo 33. Não profane a terra onde vocês vivem. A terra ficar profanada com sangue, pelo sangue derramado na terra. Não há expiação, a não ser pelo sangue daquele que derramou. Versículo 34, para terminar.
o sangue daquele que derramou. Portanto, não contamine a terra onde vocês vivem, na qual eu habito, pois eu, Javé, habito no meio dos filhos de Israel. Este foi o livro de Números, capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 34, da Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica. O significado desse contexto, do capítulo 35 de Número, o comentário diz assim no capítulo 35, do versículo 1 e o versículo 8. Diz assim: Moisés e Arão pertenciam à tribo de Levi. Foi esta tribo responsável pela transmissão das tradições sobre Javé, o Criador do céu e da terra, libertador, que dá a terra ao povo. Essa tribo não recebeu território próprio, mas ficou espalhada entre todas as outras tribos, entre as quais exercia o papel de fermentos. No versículo 9 e o versículo 34, a terra prometida é lugar de vida. Qualquer derramamento de sangue profana a legislação a respeito da cidade de refúgio. Procurar proteger a vida do homicida involuntário, o vingador do sangue, o redentor, é um parente próximo que procura vingar a vítima, realizar justiça, matando o homicida. Este foi o comentário do capítulo 35 de Número, do versículo 1 até o versículo 34. Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, Livro dos Pentateuco, Livro da Lei, Livro do Jubileu. Que o Pai do céu, Criador do céu e da terra, de Abraão, Isaque e Jacó, o Iau, abençoa todos nós com saúde, livra-nós de todos os mal, que todos tenham uma ótima noite de paz. Fica todo com a paz, até o próximo vídeo, se for da vontade do Criador do céu e da terra. Boa noite a todos.